Aleluia. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te pegar nessa noite. Não, diga com mais autoridade, diga: Deus vai te pegar nessa noite. Levante as suas duas mãos aos céus. Salmo 134, no verso 2. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: erguei as mãos ao santuário, no plural. Na presença de Deus você não segura nada. Por isso, levante as suas mãos. Com as suas mãos levantadas, eu gostaria que você olhasse literalmente para o forro da igreja. Levante seus olhos. Agora eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue além do forro. Enxerga os querubins, enxerga os serafins, enxerga Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E com uma voz apaixonada, diga: boa noite, Espírito Santo. Não, pode ser melhor, diga: boa noite, Espírito Santo. Diga comigo: que privilégio estar na tua casa. Diga comigo: nessa noite. E eu te peço, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais. Diga comigo: para que eu possa ter clareza na tua palavra. Diga comigo: eu te amo demais, Senhor. Você pode jogar um beijinho para o céu? Quero ouvir o barulho do beijo. Joga um beijinho para o céu. Você pode aplaudir ao Espírito Santo. Glória a Deus. Pode se assentar, bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui nessa casa. Não vim aqui para falar de mim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Caso você não me conheça, meu nome é Wesley Marques, eu tenho 26 anos, sou pastor da comunidade Esperança e Vida, aqui em Curitiba, no Auer. Nós caminhamos com o apóstolo Luiz Hermínio, debaixo da cobertura do Mevan. Se eu não me engano, é a 4ª vez que eu ministro aqui nessa casa. E hoje eu estou muito feliz porque a minha esposa está comigo. Estou muito feliz, minha princesa, meu amor, Milena, psicóloga, está aqui comigo hoje. E para mim é sempre uma honra poder estar aqui. Se você deseja acompanhar o nosso ministério, entra lá no nosso Instagram, Wesley Marques PR, PR de pastor. Toda semana, ou também no nosso canal do YouTube, toda segunda-feira, nós temos um vídeo novo visando a edificação do corpo de Cristo, amém? Agradeço a vida do apóstolo, do pastor Cristiano Neto. Que pastor maravilhoso vocês têm, viu? Meu Deus, maravilhoso, conselheiro. Ele só não é Deus forte, mas ele é maravilhoso e ele é conselheiro. Aplauda Jesus pela vida dos seus pastores. Eu sou suspeito. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero falar contigo nessa noite sobre o poder de quebrarmos ciclos. Você sabia que a desonra na Bíblia, ela pode incluir uma invasão demoníaca na vida de alguém? Diga comigo: a desonra pode incluir uma invasão demoníaca. Lá em João capítulo 8, versículo 49, obrigado Espírito Santo, as pessoas chegam para Jesus e perguntam: Jesus, você tem demônios? E olha a resposta que Jesus dá. Jesus diz: eu não tenho demônios, porque antes eu honro meu Pai. Então a tua honra, ela te protege. Vou repetir: a tua honra, ela te protege. Toda vez que você honra a Deus com as suas finanças, toda vez que você honra a Deus, toda vez que você honra os seus líderes, você está sendo protegido espiritualmente. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, diga comigo: obrigado Espírito Santo, que Deus dá pão para aquele que quer alimento e semente para aquele que semeia. Você precisa discernir na sua vida o que é pão e o que é semente. A Bíblia diz que na medida que nós semeamos, o Senhor aumenta a nossa sementeira. Tem muita gente que chega e diz: pastor, por que Deus não aumenta a minha sementeira? Porque eu não semeio na vida de ninguém. Uma das maiores chaves que existe é a cultura da honra. Quem está comigo aqui nessa noite? Ninguém vence Deus em abençoar. Dia desse uma pessoa chegou para mim, estava viajando comigo, e quando eu viajo eu ganho muitos presentes. Eu ganho muito relógio, eu ganho muito tênis, ganho muita camisa. E uma pessoa chegou e me deu uma sacola de roupas. E quando ela me deu uma sacola de roupas, o camarada que estava do meu lado, ele falou: que inveja de você, hein, pastor? Eu pensei: meu Deus, estou com o diabo do meu lado e nem percebi. A pessoa chegou para mim e falou: que inveja de você, hein, pastor? Ninguém me dá nada, eu não ganho presente de ninguém. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, quantas vezes você já me viu abençoar pessoas? Ele falou: todas as vezes que você ganha, você abençoa. Eu falei: justamente. Porque, meus amados irmãos, Deus não tem prazer algum em sermos colecionadores. Deus não tem prazer algum em colecionarmos coisas. A nossa vida é um fluxo. E esse é o problema de muitos empresários. Ele começa dizimando 200 e Deus abençoa. Aí ele vai dizimar 500, Deus abençoa. Aí chega uma época que ele está dizimando 2.000, Deus abençoa. Chega uma época que ele está dizimando 5.000, Deus abençoa. Mas quando está na hora dele dizimar 20.000, ele chega e ele pensa: não,
É muito dinheiro que eu estou gastando. Não, Deus está aumentando a tua sementeira. E o seu papel é ser fiel à honra que Deus está determinando sobre a sua vida. E eu quero te perguntar nessa noite, o que está nas suas mãos? É pão ou é semente? Ninguém vence Deus em abençoar. E feita essa rápida introdução, quero falar contigo sobre ciclos. Ciclos financeiros, ciclos familiares, ciclos conjugais, ciclos emocionais. Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Estou lendo a NVT, nova versão transformadora. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19. Bendito seja o teu nome, Senhor. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 19 da NVT. E quem achou diz, aleluia. A Bíblia diz, Segunda Reis 2,19, na NVT. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. A cidade, ela está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse, traga-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi na nascente, algumas traduções trazem na fonte, que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse ele, assim diz o Senhor, eu purifiquei essa água, ela não causará mais morte e nem tornará mais essa terra improdutiva. E desde então, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Queria que você orasse esse texto comigo, diga comigo, desde então, com mais autoridade, diga, desde então, as águas permanecem puras, conforme a palavra de Eliseu. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? Boa noite, Espírito Santo. Obrigado porque quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. Pai, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na sua palavra. Desde já eu quebro todo o peso espiritual, toda a retaliação de Satanás. Pai, o diabo ele não teme aquilo que nós ouvimos, ele teme aquilo que nós entendemos, Senhor. A tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Eu declaro que o teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza nas tuas medidas. E a igreja diz, você pode aplaudir o Espírito Santo. Meus amados irmãos, se existe algo que Deus tem para nós, é uma herança. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diga comigo, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro, olha o que a Bíblia te chama, enquanto o herdeiro tiver mentalidade de escravo, ele não toma posse de nada, apesar de ser dono de tudo. Ou seja, enquanto eu e você nós não reconhecemos a herança que Deus tem para nós vamos viver de migalhas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, no nosso português nós perdemos muita coisa. Por exemplo, você sabia que Eliseu, ele nunca pediu unção dobrada? Eliseu, ele não pediu unção dobrada, até porque isso na cultura judaica era um escândalo para a época, você simplesmente chegar para alguém e falar, eu quero o dobro da tua unção. No nosso português nós perdemos muita coisa, existem palavras que não foram traduzidas para a nossa língua em português. É interessante, a expressão que Eliseu, ele pede a Elias é Pi-Shenaim, vou repetir, Pi-Shenaim, que significa herança de primogênito. Eliseu, ele não está pedindo uma unção dobrada, não. Eliseu, ele está pedindo uma herança. Diga comigo, uma herança. Com mais autoridade, uma herança. E quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos filhos de Deus. Ou seja, existe uma herança para mim e para você. Eliseu, ele não pediu unção dobrada, ele pede uma herança de primogênito. Na Bíblia, todo filho mais velho, ele tem uma herança especial. Então ele chega para Elias e ele diz, olha, eu quero minha herança. Já que eu sou teu filho espiritual, eu quero a herança daquilo que Deus tem para mim. E resumidamente, quando nós olhamos para a vida de Eliseu, quando Eliseu, ele caminha até este lugar com Elias, onde ele pede a unção dobrada, ou melhor, no original, a herança de primogênito, Eliseu, ele passa por 3 cidades. A primeira cidade que eles passam, cada cidade, cada nome na Bíblia tem um significado. Minha mãe costuma dizer que até a vírgula da Bíblia tem poder. Minha irmã, joga um beijinho para o céu. Senhora, diga obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, Eliseu, ele passa por 3 cidades. A primeira cidade que Eliseu passa com Elias é a cidade de Gilgal. Gilgal simboliza a transformação da mente. Quando o povo de Israel chega em Gilgal, o Senhor fala, a partir de hoje a sua mente é transformada.
Então a primeira guerra que eu enfrento para tomar posse da herança é a guerra da mente. Eu preciso mudar minha mente. Ok. A segunda cidade que Eliseu e Elias passam é a cidade de Betel. Betel, você sabe, significa casa de Deus. Mas naquela época era só no nome, porque as pessoas elas estavam usurpando da presença de Deus, caçoando da presença de Deus. Então a segunda guerra que toda pessoa precisa vencer é a guerra do conformismo. E agora, aqui eu cheguei onde eu queria chegar. A terceira e última cidade que Eliseu chega, antes de tomar posse da herança, é a cidade de Jericó. E quando nós falamos Jericó, eu sei que tem uma voz lá na tua mente, cantando assim: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Jericó, quando nós falamos a palavra Jericó, é automaticamente, eu e você nós lembramos da história de Josué. Mas na verdade, isso é uma heresia. Heresia não seria a palavra certa, mas é uma interpretação errada. Porque Jericó, ela não termina quando Josué derruba as muralhas, muito pelo contrário. Glória a Deus pela vida de Josué. As muralhas de Jericó são derrubadas, mas Josué, ele libera uma sentença. Lá em Josué 6, diga obrigado, Espírito Santo. Josué, ele diz assim: maldito seja aquele que reconstruir Jericó. Maldito seja aquele que tentar levantar Jericó. Jericó na cultura judaica, e eu quero profetizar que a Provisão em Vida vai fazer uma caravana para Israel, eu creio. Jericó na cultura judaica não é visto com bons olhos. Jericó na cultura judaica é visto como a terra de repetição de ciclos. Josué ele libera uma sentença. Ele diz: maldito seja quem reconstruir Jericó. E é interessante que a última cidade que Eliseu passa, antes de tomar posse da herança, é a cidade de Jericó. Porque a última guerra que você enfrenta, antes de acessar a herança, é a guerra dos ciclos. Ciclos que se repetem. Ciclos financeiros. Parece que você anda e volta para o mesmo lugar. Quem está recebendo de Deus o que eu estou falando aqui? Eu anotei aqui que na época de Eliseu, Jericó ainda carregava consequências. Representam áreas da sua vida que tem tudo para deslanchar, mas não deslancham. A última guerra, diga para a pessoa que está ao seu lado, a última guerra que você vai enfrentar antes de tomar posse da herança é a guerra dos ciclos. Diga para ela: você vai sair de Jericó. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui. Eu acho interessante que Jericó representa áreas da nossa vida que tem tudo para deslanchar e não decolam. Áreas que parecem que são travadas e não querem se abrir. Pastor, como eu sei se eu estou em Jericó ou não estou em Jericó? Novamente, toda vez que você ler na Bíblia Jericó, eu não quero mais que você lembre da história de Josué, embora ela seja fantástica. Mas o contexto de Jericó é que Jericó é conhecida na cultura judaica como uma terra de repetição de ciclos. E pastor, como que eu sei se eu estou ou não estou em Jericó? É simples. Existem áreas na sua vida que parece que sempre voltam. Parece que você trabalha e se repete. Parece que nunca há uma mudança. Jericó, ele te confronta com algumas perguntas. E quais são essas perguntas? Que ciclo ainda se repete na minha vida? Que área parece boa, mas não frutifica? Quem está comigo aqui nessa noite? Queridos, Deus nunca vai fazer algo através de você sem antes fazer em você. Salmo 119, verso 105, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeiro Deus ilumina você e depois por onde você vai andar. Deus ele nunca vai fazer algo através de você sem fazer primeiro antes em você. Deus ele nunca pega leve em quem ele investiu pesado. Eu vou repetir, Deus nunca pega leve em quem ele investiu pesado. Sempre que Deus vai usar alguém por muito tempo, Deus prepara essa pessoa por muito tempo. É por isso que você pensa: pastor, por que na minha vida é tão difícil? Porque Deus vai te usar por muito tempo. Na igreja tem dois tipos de gente, tem os consumidores e tem os provedores. Eu não quero ser apenas um consumidor. Eu quero ser um provedor da obra de Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Quando eu olho para Jericó, Jericó representa áreas da nossa vida que tem tudo para dar certo. Deus nunca pega leve em quem ele investiu pesado. Jericó, coloca para mim, 2 Reis 2,19. Vamos entender esse texto, vamos destrinchar essa palavra. Quem está recebendo de Deus? Vamos lá. Jericó representam áreas da nossa vida, pode deixar aqui, que tem tudo para dar certo. Localização, estrutura, aparência. E às vezes você chega aqui nessa noite e diz: pastor, eu faço tudo certo, eu trabalho, eu faço isso, eu sou fiel, e é isso e aquilo, e parece que a minha vida sempre se repete. Olha o que a Bíblia vai dizer. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu:
Nós temos um problema, meu Senhor. Olha o que ele vai dizer. A cidade, ela está situada numa boa região, como o Senhor pode ver. Parafraseando, sabe o que eles estão dizendo? Eu não consigo entender. Eu tenho aparência, eu tenho estrutura, eu trabalho direitinho, eu faço tudo correto e parece que não flui. Olha a primeira coisa que eles dizem para Eliseu, eles dizem, a terra é boa. Diga comigo, a terra é boa. Já aconteceu isso contigo? Você trabalha direito, você faz tudo correto e parece que não rompe. São guerras espirituais. Às vezes o seu avô não rompeu financeiramente, o seu bisavô não rompeu financeiramente, o seu pai não rompeu financeiramente, e o inimigo não quer que você rompa esse ciclo. Deus é um Deus geracional. Quando Deus diz que é contigo, Ele está dizendo que é com teu neto, com teu filho, com teu neto e com teu bisneto. Sabe por que é tão pesada essa guerra? Porque você não está quebrando somente o ciclo seu, você está quebrando o ciclo de, às vezes, 5 gerações. Está destravando o teu filho, o teu neto e o teu bisneto. Por isso que é uma guerra tão pesada. E eu gosto de crer, gosto não, tenho certeza porque está na palavra. A última guerra é a guerra de Jericó. Ciclos que se repetem. Ciclos de decepção, ciclos de escassez. Olha o que a Bíblia vai dizer. A cidade está situada numa boa região. E pode deixar congelado aqui. Como o Senhor pode ver, contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Diga comigo, a terra é improdutiva. É como se eles dissessem assim, Eliseu, nós temos estrutura, mas não temos resultado. Nós temos aparência, mas não temos fruto. Nós temos potencial, mas não temos continuidade. E eu acho fantástico que essa palavra aqui, improdutiva, diga comigo, improdutiva. A palavra improdutiva, ela vem do hebraico, meshekalet. Meshekalet. E ela possui um significado, aborto espiritual. Não é algo que não gera, mas não se sustenta. Gera, mas não se sustenta. Representa áreas da sua vida que toda vez você acha que vai, não vai. Vai, não vai. Engravida, perde, engravida, perde. Existem áreas da sua vida que vivem abortos espirituais. Existem áreas da nossa vida que são abortos espirituais. Toda vez que vai, não vai. Toda vez que vai, não vai. Toda vez que vai, não vai. E quando eu olho para a vida de Eliseu, aqui nós vamos entender como que eu trato isso. Eu vim declarar nessa noite que nunca mais haverá aborto espiritual sobre as suas finanças. Eu vim aqui declarar que nunca mais haverá aborto espiritual sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre os seus relacionamentos. Quando nós olhamos para Jericó, o problema não era a falta de produção. E talvez o que você mais faz é a produção. Você trabalha, você ora, você jejua. Era um ambiente que matava o potencial antes de se completar. Áreas da nossa vida que, should I stay or should I go? Não sei se vou, não sei se fico. Parece que não rompe, parece que não acontece. E quando eu olho para a vida de Eliseu, versículo 20, a Bíblia vai dizer, Eliseu disse, traga-me uma tigela nova, cheia de sal. Sal na Bíblia tem 2 significados, purificação ou potencial. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi na nascente, que abastecia a cidade com água, e jogou ali o sal. Pode deixar aqui congelado. Diga comigo, Eliseu foi na fonte. Deixa eu te dizer algo. Você sabe como que você quebra ciclos? Você sabe por que ciclos se repetem na sua vida? Porque você trata o rio, você não trata a fonte. Deus quer te levar aonde nasceu a insegurança. Aonde nasceram as dívidas? Aonde nasceu a mentalidade de escassez? Tem muita gente que não consegue prosperar agora, porque lá na infância a pessoa viveu com muita escassez. Se você não resolver a fonte, enquanto você não tratar a fonte, o fluxo continuará comprometido. Por que ciclos se repetem? Porque eu trato os rios da minha vida, eu não trato as fontes. Os judeus, eles sempre pregam que o passado e o futuro, eles estão ligados. Um passado não resolvido impede um futuro próspero. José, ele tem 2 filhos, obrigado Espírito Santo. Gênesis 41, 51, Manassés. Porque Deus me fez esquecer, resolver o meu passado. Sal na fonte. Nome do segundo filho, Efraim, que significa próspero. Deus me fez prosperar. Quem não desprende do passado não prospera. O Senhor quer resolver fontes da sua vida nessa noite. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu avisei que Deus ia te pegar. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? A estratégia do profeta ela é fascinante. Ele joga água na fonte, fonte fala de nascente. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, meus amados irmãos da Provisão em Vida.
Aonde nasceu essa insegurança? Aonde nasceu essa passividade? Aonde nasceu essa braveza? Aonde nasceu essa mentalidade de escassez? O Senhor quer te levar lá na tua infância para destravar algumas coisas em você. Tem muita gente que eu anotei aqui que tenta mudar o comportamento, tenta controlar as atitudes, tenta melhorar a aparência espiritual, mas continua vivendo ciclos. Por quê? Porque você trata o rio, você não trata a fonte. Por exemplo, vou te contar um exemplo. Eu cresci numa casa, embora cristã, mas com muita briga, muita discussão. Eu tenho muita lembrança de discussão na minha casa quando eu era pequena. E não me orgulho de dizer isso. E toda briga eu ouvia a mesma palavra: vamos separar. Vamos separar. Qualquer discussão, a palavra dita era: vamos separar. Vamos cada um para um lado, vamos separar. Toda briga eu tenho a lembrança dos meus 6, 7, 8, até os meus 12, 13 anos, a palavra: vamos separar, vai cada um para um lado. E eu olhava aquilo e eu falava: eu nunca vou fazer isso com a minha esposa. Onde já se viu alguém falar uma coisa dessa? Que absurdo, toda briga, vamos separar. E eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu tinha força de vontade, mas eu descobri que força de vontade não salva ninguém, se não houver humilhação, jejum, oração e boca no pó. Mas quando eu olho, eu lembro que eu faço no auge dos meus 9 anos, na sabedoria dos meus 9 anos, eu disse assim: eu nunca vou fazer isso. Meu irmão, primeira semana de casado, 7 dias de casado com a Mileninha. Casamos dia 7 de março de 2020, vamos fazer 7 anos de casado. Primeira discussão. Adivinha qual que foi a primeira coisa que eu falei? Vamos separar. Na hora que eu falei isso, não sei se a Milena, ela se lembra disso, eu comecei a chorar igual criança. E a Milena, no meio da discussão, ela falou: tá tudo bem, amor? O que aconteceu? Eu falei: eu estou repetindo o ciclo. Aí eu entendi uma chave. Somente força de vontade. Às vezes você chega e fala: não, vou ser diferente, quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. Eu precisei tratar fontes na minha vida. Deus precisou me levar lá na minha infância para resolver o aborto espiritual, Meshekalet. Nunca mais essa palavra saiu da minha boca quando eu tratei a fonte. Da mesma forma, essa mentalidade de escassez. Deus tem sobras para você. Deus não quer que você sobreviva, Deus quer que você viva. Isaías 1,19, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvides, tereis o melhor dessa terra. Deus não tem migalha para aquele que é filho. Mas enquanto eu e você nós não tratarmos as fontes da nossa vida, o fluxo estará comprometido. Nós precisamos resolver o nosso passado. É interessante perceber, volta aqui mesmo. Olha o que Hebreu vai dizer: Eliseu foi na nascente. Levante suas mãos e diga: Espírito Santo, me leva na nascente. Aí a Bíblia vai dizer que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse ele assim: assim diz o Senhor. Versículo 22. Próximo. Um pouquinho antes, perdão. Purifiquei essa água e ela não causará mais morte e nem tornará a terra improdutiva. Produtiva, a palavra hebraica, meshekalet, aborto espiritual. E versículo 22, a Bíblia vai dizer: e desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Novamente, eu quero declarar que a Provisão em Vida vai fazer uma caravana para Israel. Eu só tenho um pedido para o apóstolo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, me leva junto. E quando nós estivermos lá em Israel, todos nós, eu creio que logo estaremos lá, o guia turístico ele vai nos levar nas águas de Eliseu. E o guia turístico ele vai falar: essas são as águas mais puras de toda Israel. E aí você vai lembrar dessa pregação, não porque sou eu que estou pregando, mas é porque é a palavra de Deus. Por que a água é tão pura? Por que tantos e tantos anos nunca mais deu defeito? Porque Eliseu tratou a fonte. Quando você trata a fonte, o teu filho não sofre, o teu neto não sofre, o teu bisneto não sofre. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer mesmo que teus filhos passem as mesmas lutas financeiras que você? Você quer que seus filhos passem as mesmas lutas no casamento que você? Quebrar ciclo dói, mas vale a pena. A última guerra que você vai enfrentar, eu sinto no meu espírito em dizer, a última guerra que toda pessoa enfrenta antes de romper é a guerra dos ciclos. Eu conheço famílias que todas as tias foram traídas. Eu conheço famílias que todas as pessoas perderam tudo em jogos de azar, jogos de aposta, ciclos que se repetem. Nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Eu quero falar contigo, já estou encerrando para nós orarmos juntos.
consequências práticas de viver preso ao passado: estagnação espiritual, culpa constante, saudosismo que paralisa, dificuldade de viver o propósito atual. E eu quero falar contigo sobre duas coisas, já encerro aqui. O perigo de não resolver o passado, o perigo de não tratarmos as fontes da nossa vida. A primeira coisa que não resolver o passado pode fazer contigo é que, se você não resolver o passado, isso vai impedir o teu crescimento espiritual. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Coloca para mim, Hebreus 12, 1. A Bíblia diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo peso. O que a Bíblia chama o passado? O que a Bíblia chama o passado? Que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança, aleluia, a corrida que foi proposta diante de nós. Olha o que a Bíblia está dizendo: eu tenho uma corrida para você, eu tenho uma corrida para você correr, com perseverança. Mas a Bíblia está dizendo: antes de você correr essa corrida que eu tenho para você, a corrida pelas suas finanças, a corrida pelo seu ministério, a corrida pelo seu casamento, a Bíblia está dizendo: livre-se de todo peso. Um passado não resolvido é um peso. Você sabia que o pessimismo é um demônio que entra na pessoa? Pessimismo é um demônio, é um espírito. Pastor, me mostra na Bíblia. Mostra, Lucas 13, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que uma mulher possuída por um espírito impuro andava encurvada. Você concorda comigo que uma pessoa que anda encurvada, ela não consegue olhar para frente? Ela só olha para baixo. A Bíblia chama isso de espírito impuro. Às vezes, ele é muito sutil. A gente nem percebe que o espírito do pessimismo está se andando diante de nós. O espírito da escassez. O espírito de sempre pensar: vai faltar, não vai dar certo. O Senhor quer te libertar. A segunda coisa que não resolver o passado faz contigo é que vira idolatria emocional. Tudo que você não governa, te governa. O primeiro mandamento de Deus para o homem, em Gênesis 1, 28, obrigado, Espírito Santo, foi: governe. Então tudo que você não governa, te governa. Agora, eu não quero menosprezar o que você passou, por favor, me entenda. Eu não quero menosprezar o que você passou. Mas eu percebo, não aqui na Provisão e Vida, só lá na minha igreja. Aqui não tem esse tipo de gente. Só lá na minha igreja. Eu percebo que tem muita gente que usa o passado como amuleto para não ser transformado. Deus está chamando a pessoa para romper. Deus está chamando a pessoa para vencer. E a pessoa, ela fica: não, mas na minha infância fizeram isso comigo. Na minha infância fizeram isso comigo. Eu passei por isso, eu passei por aquilo. Você já parou para se perguntar, já estou encerrando, por que a mulher de Ló, ela se tornou uma estátua de sal? Por que a mulher de Ló, quem está comigo aqui nessa noite, por que ela vira uma estátua de sal? Como eu te disse, sal na Bíblia tem dois significados: ou potencial, ou purificação. Quando nós olhamos para a mulher de Ló, Deus tinha um chamado para aquela família. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Justamente por que de sal? Porque ela é um potencial paralisado. É por isso que ela vira uma estátua de sal. Tem tanta gente que já podia estar rompendo. Tem tanta gente que já podia estar prosperando. Tem tanta gente que já podia estar vencendo. Mas ele vive olhando para trás. E toda pessoa que não resolve o passado não discerne o que Deus está fazendo agora. Isaías 40, 31, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí a parte B diz: correm e não se cansam. A Bíblia está fazendo uma promessa: que eu não vou me cansar. Então, se você está cansado, não é no caminho de Deus que você está correndo. Porque no caminho de Deus você não vai cansar. E deixa eu te dizer algo: o diabo não trabalha para te parar, ele trabalha para te cansar. Porque quando você cansa, você negocia princípios. Pode perceber que parar a gente nunca para. Quantos aqui já trabalharam cansados? Diz aleluia. Viu? Parar a gente nunca para. Pode perceber que você pode estar exausto, mas você não para. Porque a máquina não pode parar, você tem que continuar trabalhando. Agora, quantas e quantas vezes você trabalhou cansado? O diabo, ele não trabalha para te parar, ele trabalha para te cansar. Porque quando você cansa, você negocia princípios. O Senhor está te chamando para tratar fontes da sua vida. Ciclos financeiros, parece que você trabalha e não rompe. Salmo 147, verso 3, diga obrigado, Espírito Santo. E aqui eu encerro. Coloca para mim Salmo 147, verso 3. A Bíblia diz, Salmo 147, verso 3. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Coloque suas mãos em posição de receber e diga: Deus cura os de coração quebrantado
e enfaixa as suas feridas. O Senhor está te chamando para se humilhar diante dele nessa noite. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ignorar a ferida? Não. Deus não está te chamando, olhe para cá, para ser aquele tipo de criança que cai e fala, nem doeu. Não. O Senhor está te chamando para ser aquele tipo de criança que não fica culpando terceiros, mas que você pegue Deus pela mão nessa noite e diga, Deus, foi aqui que eu caí a primeira vez. Resolve a fonte. Por que às vezes casamentos não prosperam? Porque a fonte não foi tratada. Problemas da sua infância. Enquanto a fonte não for tratada, o fluxo estará comprometido. O Senhor quer jogar sal na fonte nessa noite. Sabe, nós vamos orar por você agora, mas essa palavra, ela não é uma palavra instantânea. Entenda o que eu estou dizendo. Mas ela é uma palavra progressiva. Talvez, não agora, mas durante essa semana, Deus vai te lembrar de fontes. Você vai estar lavando louça, você vai lembrar de uma lembrança que há muito tempo você não lembrava. E você vai pensar, nossa, o que o diabo está trazendo isso na minha mente? Não, Deus está expondo para limpar. Você vai estar dirigindo, vai vir uma lembrança, um flashback de alguma dor que você passou. E antes que você repreenda e diz, está repreendido em nome de Jesus. Não, você vai entender que é Deus expondo para limpar. Jó 5,18, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, pois ele fere e as suas próprias mãos o enfaixam. Deus governa até o que te fere. Deus governa até o que te machuca. Deus, ele fere onde ele quer acessar. Eu fui ferido na paternidade. E é por isso que, com muita humildade, eu digo que Deus me deu uma unção de paternidade. A nossa igreja, eu tenho pessoas de 70 anos, eu tenho 26, que olham para mim e dizem, o Wesley é meu pai. É só assim que Deus faz. É só Deus para fazer isso. Deus, ele fere onde ele quer acessar. E eu quero te perguntar nessa noite, meus amados irmãos, qual ciclo se repete na sua vida? A última guerra que você vai enfrentar é a guerra dos ciclos. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, se pudermos fazer a maravilhoso, admirável novamente. Vamos adorar o Senhor? Quantos tomam posse dessa palavra? Diga comigo, enquanto o fluxo... Não, diga comigo com mais autoridade. Diga, enquanto a fonte não for tratada, diga, o fluxo continuará comprometido. Coloque a mão no seu coração e diga, Espírito Santo, me leva na fonte. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor com o Ministério de Louvor. Tem como colocar aqui para mim, na Almeida Revista Atualizada, a ARA, Isaías 43, 18. Quantos tomaram posse dessa palavra? Isaías 43, 18. Nós vamos orar esse texto. Isaías 43, 18. Na Almeida Revista Atualizada. Nós te amamos, Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo para você nessa noite. Não vos lembreis das coisas passadas. Essa é uma palavra profética para você nessa noite. Toma posse. E nem considereis as antigas. O Senhor está te chamando para resolver fluxos na sua vida, fontes na sua vida. Versículo 19. Próximo, por favor. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Quem está recebendo de Deus essa palavra aqui nessa noite, levante suas mãos e diga, Deus está fazendo uma coisa nova. Com mais autoridade, diga, Deus está fazendo uma coisa nova. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu quero chamar aqui à frente para me ajudar a orar pelas pessoas, os pastores, líderes da casa. E se você entende que existem ciclos na sua vida que estão se repetindo e você quer jogar sal na fonte, resolver as fontes da sua vida, o Senhor me mostra ciclos de escassez, ciclos, olha para cá, às vezes você se sente até ingrato. Em que sentido? Você pensa, poxa, não é que falta, Deus sempre supre, mas parece que Deus sempre supre aos 45 do segundo tempo. Quando Deus supre eu já estou cansado, e eu não quero ser ingrato com Deus. Queridos, Deus conhece o teu coração. Deus quer quebrar ciclos. Se você reconhece que existem áreas da sua vida que se repetem e você quer mudar a tua descendência, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Venha, venha, venha. Nós queremos orar pela sua vida. Joga sal na fonte, Espírito Santo.
joga sal na fonte. Você que está aqui na frente, coloque suas mãos à disposição de receber. E comece a pedir para que o Espírito Santo te lembre de fontes. Fontes. Aonde nasceu essa mentalidade errada? Fontes. Pastores, líderes, podem pôr as mãos, ministrando um novo tempo sobre a vida dessas pessoas, quebrando ciclos. Enquanto o ministério de louvor pode adorar. Vamos lá. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Comece a dizer as fontes. Eu quero ver a igreja orando. Abre a tua boca, abre a tua Não boca. há ninguém Começa a dizer, Senhor, me leva em fontes. igual a ti. Trata fontes. Trata fontes, Jesus. Trata fontes, Jesus. Trata fontes. Não há maravilhoso, Sim, Jesus. admirável, tão sublime, Trata fontes, Jesus. Trata as fontes. glorioso, a tua presença Trata fontes, Jesus. é Trata mais fontes. desejável Leva na fonte, joga sal na fonte. do Eu que o declaro uma quebra de ciclos. Eu declaro que a escassez ela acaba na sua o vez. teu amor. De você pra frente haverá prosperidade. Quem é A escassez acaba em você. Você está quebrando ciclos. Você está quebrando ciclos, quebrando ciclos, quebrando ciclos, quebrando ciclos, quebrando ciclos. Quebra o ciclo. Ciclo de dívida, ciclo de pornografia, ciclo de perversidade, guerras sexuais que te perseguem. Quebra, Senhor, quebra ciclos, quebra ciclos. Eu quero ouvir a igreja orando. Quebra ciclos, Jesus. Quebra ciclos, Jesus. Joga sal na fonte, Espírito Santo. Joga sal na fonte, Senhor. Sal na fonte, Espírito Santo. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quebra o ciclo, Jesus. Joga sal na fonte, Espírito Santo. Joga sal na fonte, Espírito Santo. Sal na fonte, Espírito Santo. Vamos, 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 vamos. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Sim, Jesus. admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Enquanto os músicos continuam tangendo, coloque suas mãos à disposição de receber todos. Eu quero declarar que essa semana Deus vai te levar em fontes. Fontes. Fica sensível. Faça um jejum. Faça um jejum. O Senhor fala no meu coração.
Há quem diga que os humilhados serão exaltados. Isso é heresia, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Não é o ato de alguém te humilhar, é você se humilhar. Humilhação na cultura judaica é jejuar. Então quando você jejua, você está se humilhando para que Deus te exalte. Faça um jejum essa semana e Deus vai te levar em fonte. Você vai estar dirigindo o teu carro, vai vir uma lembrança. Você vai estar lavando louça, vai estar deitado, vai estar no teu trabalho, vai vir alguma lembrança. E antes que você pense, olha o diabo trazendo coisa, não, é Deus expondo para limpar. Eu vim aqui debaixo do Espírito Santo declarar que nunca mais vai haver mexecalete, nunca mais vai haver aborto espiritual. Tudo aquilo que você gerar vai nascer. Tudo aquilo que você gerar vai nascer. Tudo aquilo que você gerar vai frutificar. Tudo aquilo que você gerar vai prosperar em nome de Jesus. Diga comigo, gostaria que todos repetissem comigo: Espírito Santo, eu te peço que nesses dias o Senhor me leve nas fontes. Joga sal na fonte, porque nunca mais haverá improdutividade, esterilidade, somente haverá prosperidade sobre a minha vida. Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Quem pode aplaudir ao Espírito Santo nessa noite? Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Eu agradeço a oportunidade.